Olá, aqui é a Aline Duque, estou de volta para a parte final, a parte 3 dessa sessão de vídeos que eu estou fazendo sobre gestão democrática e a construção do projeto político pedagógico. Agora a gente finalmente fala um pouquinho mais sobre o que é esse documento, né? Por que é que ele é tão importante, por que é que se fala tanto desse documento? Né? Eu vou falar primeiramente sobre a estrutura dele, depois a gente discute sobre a sua natureza, por que é que ele deve existir, o que é que ele significa, né? Na área mais subjetiva da coisa, né? Sobre a vida desse PPP. Né? Todo PPP, quando ele vai ser construído, ele começa falando sobre as características mais técnicas dele mesmo, sabe? O endereço, o nome da instituição, né? E aí ele vai falar sobre o número de alunos também, o número de telefone, a parte mais técnica mesmo, mais número, né, da instituição, ele vai falando ali no início. Depois, ele também precisa ter ali o histórico da instituição, né? Que história essa instituição tem, por que ela tem esse nome, onde ela está localizada, e aí ele vai começando a falar um pouco mais sobre a comunidade, né? Que comunidade é essa? Antes dele começar a falar mais sobre essa comunidade, que é o diagnóstico da instituição, ele vai fazer todo um levantamento histórico mesmo, porque é que aquela instituição foi construída ali, quais eram as intenções, né? Então, assim, faz o levantamento histórico também, e depois desse levantamento tem o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Não é o histórico? Não, não é. O diagnóstico, ele fala sobre a natureza dessa comunidade, né? Quais são as necessidades dessa comunidade, quais são os anseios dessa comunidade, o que é que essa comunidade espera dessa instituição, e aí vai fazendo com que essa instituição também ganhe ali uma natureza, uma cultura, né? Quem é essa instituição no seu âmago, né? No seu todo, no seu meio ali mesmo. E ali, depois desse diagnóstico, é que a gente se fala sobre qual é a abordagem pedagógica que a gente utiliza aqui na instituição. Porque essa abordagem pedagógica ela precisa estar totalmente correlacionada a essa diagnose, né? Esse diagnóstico que se fez dessa comunidade. A gente não vai colocar uma abordagem pedagógica qualquer, aleatória, porque a gente quer colocar. Ela precisa ser uma abordagem pedagógica que condiga com tudo o que a comunidade é, com todos os anseios que a comunidade tem, o que é que aquela comunidade escolar precisa. E aí a gente coloca e a gente pensa numa estratégia de uma abordagem pedagógica que tem a ver com isso, né? Com essas metas. E aí a gente parte para a organização curricular, quais são as metodologias, quais são os conteúdos que serão ensinados, né? Qual vai ser a avaliação que vai ser feita. A gente também precisa falar um pouco sobre que gestão escolar é essa que é feita, né? Quem compõe essa gestão nesse período, como é que é feita, né? Como é que acontece essa gestão. É aí nessa sessão que a gente vai falar sobre os órgãos colegiados que a escola tem, que ele dispõe, como é que acontece, com qual período de tempo que isso ocorre, quem participa. E aí onde eu falei, ó, lá no outro vídeo, lá no começo eu falei, se uma gestão não for democrática, o PPP ele vai mostrar na fragilidade dele, né? Ele vai se mostrar fragilizado, ele vai mostrar os sintomas dessa gestão, os sintomas de uma gestão democrática ou não democrática. E aqui, por exemplo, a gente vê, ó, gente, esse órgão colegiado aqui, ele não era para ter a participação da comunidade aqui, não deveria ter uma representatividade da comunidade no conselho escolar, por exemplo. Por que a comunidade não está presente aqui? É aí onde a gente percebe a fragilidade da gestão. É por isso que o PPP ele é tão vivo, por isso que ele é tão interessante, por isso que ele é importante. Né? E também a avaliação institucional, né? Como é o processo de avaliação da escola, né? Ele, por fim, ele discute isso daí. Então, assim, ele é um documento, gente, que ele é extremamente orgânico, ele é vivo. Você chegar numa instituição e querer ler o PPP dessa instituição, e ele tivesse essa parte técnica inteira, esse PPP ele está morto. Ele só é vivo quando ele tem as características da instituição. Quando ele falou lá dos projetos,
E tem projeto lá registrado, tem as fotografias, né? Tem as datas que isso aconteceu, as discussões, porque aquele projeto aconteceu. Ele precisa ser encorpado de tempo em tempo, ele precisa ir ganhando corpo o tempo inteiro. Se ele não ganha esse corpo, ele está adormecido no tempo, não é? E aí, mais uma vez, mostra a fragilidade dessa gestão que se diz democrática, ela não está sendo democrática. Então, o PPP ele precisa ser o tempo inteiro alimentado, ele precisa ser o tempo inteiro consultado, tá? Porque ele precisa estar presente nas reuniões, todas as assembleias, as reuniões que acontecem nos órgãos colegiados, ele precisa estar presente, ele precisa estar sendo consultado o tempo inteiro e ele precisa estar sendo avaliado. Às vezes aquela abordagem pedagógica, por exemplo, que a gente pensou antes e que estava dando super certo, agora, numa nova realidade, num novo contexto, nem sempre vai dar e ele vai precisar ser transformado. Né? Então, o PPP, ele é um órgão vivo da escola, ele é a vida da escola, né? Ele é um documento de identidade e essa identidade, ela é única. Essa instituição, ela pode ter até, ela está vizinha de muro a muro com outra instituição e o PPP dela não vai ser idêntico à da outra. Vai ter algumas semelhanças? Vai, porque está dentro da mesma comunidade, não é verdade? Mas ele vai ter a sua identidade, a sua própria digital, a sua própria genética. Ele lembra lá que eu falei lá no início, no primeiro vídeo, ele é o parto dessa gestão democrática. Ele é a genética, entende? Ele é único. Então, assim, qualquer até questão que vocês pegarem aí de concurso que tiver colocando isso em dúvida de que o PPP ele pode ser parecido com outro ou de que o PPP ele não registra essa identidade da sua forma mais crua, mais pura, então tá errado. Inclusive, o PPP ele é construído todo sendo deliberado na participação, ok? Então, assim, quem é que constrói o PPP? Todos. Todos constroem o PPP. Na instituição de ensino, do porteiro até a merendeira participa da construção do PPP, no setor administrativo, né? O setor pedagógico, a equipe pedagógica também participa, a gestão participa, a secretaria participa, a comunidade participa, os estudantes participam, todos constroem o PPP, todos eles vão dar ali a sua semente para que ele germine e cresça. E aí, a partir dali, ele também vai ser alimentado por todos, ok? Então, o PPP é isso, ele é a identidade da instituição. Não esqueçam disso, ele é orgânico, ele é vivo e ele é importante de ser vivo justamente porque se alguém precisa estudar um pouco sobre a instituição e entender o que é essa instituição, é ele quem vai te contar tudo, é ele quem vai estar lá sendo registrado diariamente sobre o que ocorre naquela instituição. Ele é realmente ali o documento que precisa ser o tempo inteiro ser visitado, ser consultado, ser deliberado, né? Ele tem uma função assim muito grande, muito forte. Ele trabalha sobre o princípio da igualdade, sobre o princípio da liberdade e sobre o princípio da inclusão, ok? Eu espero, gente, ter ajudado, eu espero ter ajudado a fazer essa revisão. A ideia é que se revisem os conteúdos aqui, então eu espero que vocês realmente tenham fixado melhor o conhecimento dentro da minha linguagem, dentro da minha abordagem. A ideia é o compartilhamento de conhecimento, a ideia é que nos fortaleçamos enquanto classe de professores, ok? E é isso, gente. Vou pensar num próximo conteúdo para trazer aqui também para vocês, espero que tenham gostado. E é isso. Vamos pensar?